Boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre depressão e a diferença entre depressão, tristeza e luto. O tempo é muito pequeno para que nós possamos discorrer sobre temas tão complexos e longos, né? Eu vou apenas introduzir o tema para que possamos retomar nos próximos vídeos assuntos que ficaram pendentes ou assuntos que dizem respeito a essa temática que é tão frequente na população geral. Para vocês terem uma ideia, segundo a Organização Mundial de Saúde, a incidência de depressão na população geral gira em torno de 14 a 16%. É um número bastante expressivo e você considerando que em algum momento da vida esse percentual pode ser atingido, esse percentual de pessoas de 14 a 16% da população geral pode vir a ser atingido por sintomas da doença chamada depressão. Bem, não confundamos tristeza normal com depressão. Vamos falar um pouco sobre essa diferença. Quando você perde um ente querido, quando você perde um trabalho, quando você perde um bem material que é muito importante para você, você fica, a sua tendência, uma reação normal de qualquer ser humano é ficar triste. Você fica triste alguns dias e ao longo dos dias você substitui aquele sentimento, você vai elaborando aquele sentimento de perda e você ultrapassa sem maiores consequências. Porém, há indivíduos que, dentro do processo de luto, perdeu um ente querido, ele desenvolveu o luto, que é uma sensação de tristeza que dura normalmente de forma não patológica, em média de 3 a 6 meses. É óbvio que há variações individuais, mas é uma média de 3 a 6 meses para que o indivíduo elabore psicologicamente, ele aceite aquela perda. E nesse processo de luto que a gente considera normal, nós vamos ver nas pessoas enlutadas sentimentos de tristeza, de saudades da pessoa que se foi, uma tendência a ver os objetos da pessoa que se foi, folhear álbuns, tentar falar daquela pessoa, choro fácil, sonhos frequentes com aquela pessoa. E isso tende a diminuir ao longo das semanas e ao longo de 3 a 6 meses. Então, talvez uma das diferenças entre o luto que é normal e o luto que é patológico e que já virou depressão é exatamente isso. O luto normal, ele tende a diminuir a intensidade dos sintomas ao longo de 3 a 6 meses, ao passo de que o luto que se transformou em depressão, o luto patológico, ao invés de diminuir a intensidade, você vai tendo um aumento na intensidade daqueles sintomas, ou então a manutenção dos sintomas ao longo dos meses. E aí nós chegamos na questão da depressão. Como é que nós podemos definir, como é que nós podemos reconhecer que o indivíduo está deprimido ou não? Obviamente, nós médicos seguimos protocolos, nós seguimos classificações médicas que nos norteiam, para que a gente faça o diagnóstico. Mas falando para vocês que não são médicos, eu acho que é importante que vocês entendam que o reconhecimento da depressão não é necessariamente a presença da tristeza. Eu já peguei inúmeros pacientes que estão deprimidos e que eles não referem exatamente tristeza. Alguns, inclusive, dizem para mim: doutora, eu não sinto nem tristeza, eu não sinto nem raiva, nem alegria, eu sinto uma sensação de indiferença afetiva. As coisas podem estar acontecendo e eu não tenho reação
a essas coisas que estão acontecendo. Não é uma coisa muito frequente esse tipo de padrão. O que mais a gente vê no atendimento às pessoas deprimidas é a perda de prazer em atividades que antes a pessoa tinha prazer de fazer. E um desânimo que pode variar de leve a um desânimo mais grave, a ponto da pessoa não conseguir sair da sua cama, trabalhar, executar as suas tarefas diárias, produzir, criar, né? A criatividade do indivíduo fica profundamente prejudicada. Junto com esses sintomas, nós também podemos encontrar sintomas acessórios importantes, que são ansiedade. Pacientes deprimidos mais graves, eles podem exibir um grau de ansiedade, de aflição muito grande, tanto internamente quanto na sua motricidade. Já vi pacientes, principalmente pacientes idosos, com a antigamente chamada melancolia, né? A melancolia, que antigamente nós descrevíamos em idosos, é caracterizada por uma tristeza profunda acompanhada de sintomas de grande ansiedade, humor extremamente triste, o choro muito frequente, e junto com sintomas de depressão, nós vamos ver também alterações no ritmo de sono, alterações no padrão alimentar. É comum, é muito mais comum você ver pacientes, pessoas deprimidas, tendo um despertar precoce. O que seria o despertar precoce? A pessoa acorda no meio da madrugada e não volta a dormir. E, em geral, ele ou ela acordam com um pensamento que a gente costuma denominar de ruminações. Ruminações porque são pensamentos que vão e voltam, em geral relacionados a uma determinada temática triste, uma temática muito catastrófica para alguns pacientes. E nos pacientes mais graves, quando o paciente tem uma depressão de características psicóticas, nós vamos ver ideações deliroides. Novamente eu prometi aqui para vocês que eu iria explicar a diferença entre entre delírio e atividade ou ideias deliroides, e eu acabei não explicando, vou explicar agora. As ideações deliroides, elas são diferentes do delírio propriamente dito. O delírio é uma ideação equivocada, que é impermeável a qualquer argumentação lógica. E as ideações deliroides, elas são ideações equivocadas. Quem está de fora percebe que aquilo não tem um sentido de verdade, porém, elas são ideias que estão intimamente relacionadas, intimamente imbricadas no humor depressivo. Eu vou explicar. Então, o indivíduo com ideação deliroide, ele tem ideações equivocadas, mas sempre congruentes com um humor extremamente deprimido. Então, o indivíduo pensa, eu não valho mais nada, eu estou causando um mal para minha família, eu, com o meu quadro, eu estou provocando prejuízo para minha família. Se eu desaparecesse, a minha família ficaria melhor, né? E aí vem as ideias de suicídio. Então, nos deprimidos graves, é comum ideação deliroide, onde o indivíduo se sente, é o que a gente chama de ideação de minusvalia. Minusvalia quer dizer de menor valor, eu não tenho importância, o que acontece comigo é que eu estou prejudicando minha família, eu estou dando prejuízo para o meu chefe, eu estou dando prejuízo para os meus familiares, era melhor que eu desaparecesse.
Então, essas ideias que ficam ruminando dentro da cabeça do indivíduo profundamente deprimido. São essas ideias que podem estar presentes no indivíduo com ideação suicida. Nem sempre o indivíduo com ideação suicida, ele claramente manifesta essas ideias. É obrigação do médico, do psiquiatra, indagar a seu paciente a presença dessas ideias. Mas elas podem aparecer em alguns momentos na fala do indivíduo. O indivíduo pode dizer assim: a vida perdeu completamente o sentido para mim. Para que serve a vida? Era melhor que eu morresse. Era melhor que eu desaparecesse. Eu gostaria de dormir eternamente e não acordar mais. São falas, né, que denotam que a depressão é de tal monta que o indivíduo não vê graça nenhuma em viver. Ora, se ele não vê graça nenhuma em viver, há muita probabilidade de estar passando dentro da cabeça dele ideias suicidas, às vezes nem conscientizadas por ele mesmo. Temos que tomar muito cuidado porque o uso indiscriminado de antidepressivos sem um diagnóstico correto pode aumentar o risco de suicídio. Por quê? Os antidepressivos, num primeiro momento, a primeira função do antidepressivo é diminuir a ansiedade e aumentar a ação do indivíduo. A última coisa que o antidepressivo vai fazer é melhorar o humor depressivo. Portanto, vejam o risco de você usar um antidepressivo sem a orientação de um médico e sem a vigilância da família sobre o paciente grave. Às vezes é obrigatório que a gente interne o paciente grave justamente para que ele fique sob vigilância, na medida que os antidepressivos levam uma média de 15 dias para de fato começar a fazer a ação que nós queremos, que é diminuição, eliminação do humor depressivo. Até lá, até que o antidepressivo faça o seu efeito, é sim possível o paciente aumentar o potencial de ação e mantendo o humor depressivo. E isso então aumenta o risco de suicídio. Nós vamos falar num vídeo futuro sobre os diversos tipos de tratamento de depressão. Eu não vou me ater ao tratamento hoje, porque tem muita curiosidade, tem muita coisa nova surgindo que eu gostaria de deixar para um próximo vídeo, uma próxima conversa com vocês. Por hora, eu fico por aqui e eu aguardo que vocês, quem quiser tirar dúvidas, quem quiser mandar perguntas para mim, eu respondo, talvez por escrito, e talvez a gente consiga inserir essas perguntas no próximo vídeo que vai versar sobre o tratamento das depressões. Fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.